sintomas de um ataque psíquico. Na primeira parte do nosso trabalho, na primeira parte desse capítulo, nós falamos a respeito das várias configurações de como deve ser um ataque e possivelmente já comentamos algumas coisinhas da parte sintomatológica. Em todo caso, agora nós vamos focar especificamente no sintoma. Bom, quando nós vamos fazer uma análise clínica, vamos fazer um diagnóstico em um paciente em nosso consultório, a gente tem sempre a preocupação de fazer uma análise detalhada da sua condição sistêmica, funcional, comportamental, emocional e espiritual, para chegarmos a uma conclusão. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu não posso simplesmente com esta informação fazer um diagnóstico do paciente. Ah, eu estou com diarreia e vômito, tá? Por cima e por baixo. Eu tenho uma ideia do que possa ser dentro de uma determinada. A princípio tem alguma coisa a ver com o processo digestivo. A princípio, né? Eu posso concluir isso de pronto? É claro que não. Então, a parte sintomatológica de um ataque psíquico, ele deve priorizar uma série de análises preliminares para descartar todas as possibilidades no âmbito sistêmico-funcional, circulatório, respiratório, excretor, geniturinário, sim, seja o que for. Descarta isso primeiro. Depois vamos verificar o aspecto nutricional desse paciente. Tá? Vamos ver o histórico desses sintomas. Vamos descrevê-los aqui agora. Isso aconteceu ontem ou vem acontecendo sempre? Se vem acontecendo sempre, a gente tem que ter o cuidado sempre de olhar para isso como se vem acontecendo sempre é crônico, né? Se aconteceu ontem uma única vez, é um fenômeno agudo. Então, antes de chegarmos a esta conclusão, nós vamos esgotar todas as possibilidades e, sobretudo, olhando para esse paciente dormindo. A grande maioria desse paciente, dessa vítima, a grande maioria dos ataques, da configuração de um ataque psíquico, se dá no ambiente noturno, à noite, a hora que a pessoa está dormindo, é predominantemente o espaço onde a gente tem mais sucesso. O agente magístico tem mais sucesso, quer seja na extrema covardia ou num ato generoso e de bondade. Para você ficar acordado numa madrugada para produzir um ataque, você precisa ter o seu coração e a sua mente pervertidas. Você é um covarde. Tá? Não tem a outra explicação para isso. Mas, eu repito, se este for o seu intento, eu não estou aqui para te julgar. Eu só quero que você saiba que se acontecer alguma coisa com a vítima, vai acontecer com você também aqui do outro lado. Tudo que acontece lá, acontece aqui. É uma via de mão dupla. Então, o primeiro sintoma, né, são os sonhos e sonos perturbadores. Tá? Então, toda vez que você tem um sonho ou um sono que te perturba, pode ser um ataque psíquico, sem dúvida, pode ser, não vamos descartar essa possibilidade. Então, todas as vezes que a gente apresentar esse sintoma, você tem lá, por exemplo, uma projeção do corpo astral utilizando um comando sexual. Então é provável que você terá desconforto na região geniturinária. Você pode acordar com uma poluição noturna, você pode acordar todo melecado, molhado ou com contrações uterinas, dependendo de quem você for, se é sexo masculino ou sexo feminino. Ou você pode, eventualmente, se for uma situação de medo, de pânico, você pode até fazer xixi na cama, você pode urinar-se, né? Então, por conta dessa desvitalização. Isso acontece? Sem dúvida nenhuma. Então eu fiz um elenco de situações aqui para que você olhe primeiro para isso. Olhe primeiro para esta relação. E depois
você vai avançar para checar se isso é efetivamente um ataque psíquico e a gente vai precisar intervir nesse processo, tá bom? Depois você vai se sentir motivado a produzir estas ações com base nisso que eu vou falar aqui. É impressionante, mas eu já tive, um dia no nosso curso presencial, um dos alunos chegou e falou: professor, mas se eu pegar e produzir esse elemental artificial, ou fazer essa projeção, a projeção do corpo astral com essa característica, eu vou produzir um efeito fisiológico? Eu falei: vai depender do teu intento. Eu acho que quer tentar? É por tua conta e risco. Só acho uma covardia, tá bom? Então me acompanha na lista, vamos lá. Olha só. Chorar e acordar lacrimejando. Provavelmente você tem um distúrbio pulmonar. A pessoa grita, né, e acorda assustado. Provavelmente ele está com verminose. Ele está num ambiente muito quente, presenciando uma imagem de um incêndio, erupções vulcânicas. Ele provavelmente terá um distúrbio na atividade cardíaca circulatória. Está tendo a sensação de estar caindo, está num abismo. Né? Não necessariamente ele pode estar desdobrado, mas ele pode estar com distúrbio do pâncreas. A pessoa está sendo perseguida. Ele está sendo perseguida, como se ele tivesse com um medo, né? Provavelmente ele deve estar inicialmente com um distúrbio, uma deficiência geral da energia. Então esses itens devem ser observados necessariamente. Para você ver esse negócio, a pessoa está com um distúrbio energético, ela está com baixa vitalidade. Se ela está com baixa vitalidade, a sua condição de sobrevivência está comprometida. Então ela pode estar com medo. Não necessariamente foi imputado nela o medo por um ataque psíquico, seja de quem for, mas foi despertado nela mesma, por conta de uma condição desvitalizadora. Ficou claro isso para ti? Então dá uma na tua apostila eu deixei isso, eu copiei exatamente da tua apostila para que você, aqui para o vídeo, mas para que você leia lá e atente isso especificamente. Quando a pessoa despertar para você: eu estou com um problema de ataque, tudo, eu soube que você lida com, sei que você lida com essas coisas, essa é a primeira fala, você lida com essas coisas aí de ataque psíquico e tudo mais, eu estou apresentando tal sintoma. Sonhei com tal coisa. Então esses 5 sintomas, esses 5 características de sonho vão designar tipos específicos de sintoma. Lembre-se sempre, se você for um terapeuta, ofereça para o seu cliente, ofereça para a pessoa que está sob os seus cuidados a possibilidade de você tratá-la clinicamente. Deixa para um segundo momento um trabalho mais intenso, um trabalho mais profundo sobre limpeza astral e tudo mais. Você pode aplicar um passe, pode aplicar um banho, pode fazer uma recomposição no campo áurico, pode aplicar cromoterapia, pode fazer reiki, pode fazer o que você quiser dentro desse aspecto, dentro de um contexto mais delicado, mais gentil. Caso persista, perdure, a pessoa está bem nutrida, você verificou os níveis de vitalidade, no capítulo de radiestesia tem como você fazer isso aí, eu explico ali direitinho, tá? Pra gente não perder o nosso tempo aqui. Quando você chegar lá, no capítulo 8, quando você chegar lá, você vai ter essa informação precisa. Então anota, deixa anotado nos teus apontamentos, como é muita informação, para que você não se perca aí na fumaça, não se perca no meio do campo. Estamos de acordo? Então, trate o teu paciente clinicamente, depois você pode tratá-lo de forma mais abrangente, verificando a casa, verificando as suas relações e fazendo uma série de questionamentos para você compor o teu diagnóstico no âmbito psíquico, energético e espiritual. Ficou claro
que a grande maioria dos ataques acontece com a pessoa dormindo. Ela está vulnerável ou enfraquecida. Uma segunda possibilidade, ela acorda com dores do peito, com opressão, acorda cansada e tudo mais. Então, é possível que ela esteja sobre um local irradiado. No subsolo pode ter fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade geofísica de toda a ordem, pode ter material radioativo, pode ter eventualmente matéria orgânica em decomposição, a presença do gás radônio. Tudo isso de alguma maneira contribui significativamente para dar estes sintomas. Só que atenção, se você sabe, vai pegar no dossiê da pessoa, se você sabe que ela acorda cansada, exausta, dores no peito, o negócio todo, é muito provável que ela esteja sob uma zona geopatogênica. E como tal, é um local propício para que os vetores maléficos possam atingi-la. Como ela está desvitalizada na noite, o que acontece com a energia vital da pessoa enquanto ela está dormindo? Obviamente desvitalizada. Qual é o truque para você agredir essa pessoa à noite? É através do medo, não é através do comando sexual. Ficou claro? Então essa é. E sabendo que tem uma zona geopatogênica, o agente magístico pode entrar por esta via e subjugar a vítima por esse elemento. Tá bom? Então isso aí, inclusive, em termos de zona fraturada, rede geomagnética, tudo isso é muito propício para fazer com que essa vítima seja subjugada. Tá? Uma outra possibilidade é quando o paciente está com uma doença crônica e está com um diagnóstico que não é conclusivo. Dentro deste âmbito, nós precisamos analisar detalhadamente se este indivíduo, se esta vítima, apresenta, junto com esse diagnóstico que não é inconclusivo, se ela vem apresentando apenas uma preocupação porque a coisa não está andando, ou se ela já está com medo. O que pode ser isso? E agora? O que vai ser disso? E agora? Meu Deus do céu, aquele pânico, aquele desespero. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser do meu marido? O que vai ser da minha esposa? E a minha empresa? E meu isso e meu aquilo? Começa a ficar com medo. Então, se o indivíduo tem os diagnósticos inconclusivos de alguma doença e você analisa e ele só está preocupado, isso é natural. O tratamento é terapia floral. Fica perfeito para isso. Tá? Agora, se ele entra no outro estado, que é o estado de pânico, desespero, aí sim, também pode ser uma situação absolutamente natural e ele também pode ser uma presa fácil, por estar com medo, aquilo entrar e produzir uma ação que pode subjugá-lo dentro dessa. Eu sei que aquele indivíduo está com uma doença que está com um quadro inconclusivo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no campo mental desse indivíduo, fazer uma projeção, ou mesmo criar um ambiente propício para que ele comece não só a ficar preocupado, mas para que ele comece a ficar com medo também. Então, se ele estiver com medo, é bom dar uma pesquisada. Preocupado também, mas é bom dar uma pesquisada, dar uma olhada no campo dessa pessoa e verificar se não existe algum comando informacional diferente daquele que é o comando específico daquele indivíduo. Como é que você faz isso? Lá na radiestesia cabalística nós vamos encontrar a pranchazinha para esse fim. Eu já expliquei isso aí lá naquela aula e tem mais outras tantas aulas explicando exatamente como é esse processo no âmbito psicoemocional espiritual. É uma técnica e para isso é uma técnica de análise. Está lá na nossa aula 8. Desculpa, eu fiz uma anotação aqui na minha qualquer coisa aqui tem bastante anotação, não deixar passar nada. Uma outra coisa com relação às doenças inconclusivas, que não são
conclusivas, é importante que você olhe para esse indivíduo, atenção, e olhe para ele dentro do âmbito nutricional. Porque às vezes ele pode apresentar um estado crônico porque ele está com uma deficiência mineral, tem alguns alimentos que ele não está comendo, ou ele está comendo alguns alimentos que já não deveriam mais comer. Às vezes ele está com uma dependência química de tabaco, de Coca-Cola, de açúcar, ou de algum tipo de alimento processado que ele já não pode mais comer, que ele está dando um quadro alérgico, então está forçando o sistema. Então dá uma olhadinha nesse âmbito nutricional também. Repito, o agente magístico que sabe que esse indivíduo tem essa característica, o que ele faz? Medo. Desperta no paciente o medo. Eu posso morrer com isso. Eu posso morrer com isso. Se eu morrer, o que vai acontecer? É meu filho que fica sem mim, é meu marido que fica sem mim, é minha esposa que fica sem mim, eu vou fazer falta, a minha empresa, os meus funcionários, isso tudo contribui para que o agente magístico tenha uma ação forte sobre o corpo. Estou dando esses sintomas, gente, eu estou chamando atenção para isso, porque você pode fazer o inverso também. A partir do momento que ele está preocupado, sabendo que ele pode desenvolver o medo, você entra com coragem, decisão, discernimento, ímpeto, vontade de ficar bom. Não é desejo de ficar bom, é vontade. O desejo de ficar bom é coisa da fé. Não, eu tenho uma vontade enorme de ficar bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. E a vontade? Agora presta atenção. A vontade são atos magísticos, pequenos atos magísticos de uma cópula, de um contato sexual com esta pessoa, que eventualmente pode estar sob seu cuidado. Então você cria, faz um deslocamento de uma forma astral. Você pode criar uma forma astral, um íncubo, se for um menino para uma paciente menina, ou se for uma menina para um paciente menino, um súcubo. Então você cria uma imagem mental, não precisa ser uma imagem assustadora, mas uma imagem delicada, singela, que se acopla ao centro de força do baixo ventre. Delicadamente você precipita, faz esse trabalho de cópula com este paciente. Ele não precisa ter você não precisa ter uma ação orgástica, é apenas um processo de tensão e carga. Você não precisa ver a descarga, não precisa ver o choque orgástico com esse paciente. Ele não precisa sentir o orgasmo, ele só precisa sentir prazer. A partir do momento que ele sente aquele prazer, na hora que ele acorda com vontade de fazer o que tem que ser feito. Você inocula naquele paciente, naquele indivíduo que está com um quadro, falando do quadro inconclusivo da sua doença, mas ele precisa fazer algumas coisas que até então ele não vem fazendo. Ou ele precisa deixar de fazer coisas que ele vem fazendo, já deveria ter deixado para trás. Então esse é um momento oportuno para você, ao fazer essa ação copulativa, eu agora estou aproveitando para dar um método para não perder esse time, que você fique atento para isso. Você fazer esse trabalho com esse paciente, porque ele vai despertar a vontade. É um pequeno sexo, é só um beijinho na boca, é só uma cutucadinha leve ali embaixo. É só uma sensação íntima para que a pessoa fique envolvida com uma vontade, não com o desejo, porque o desejo ele vai querer ir adiante e aí derrama o vaso sagrado. O orgasmo ele descarrega a energia, então não é para se ter um orgasmo e tampouco para se ter uma ejaculação. Tá combinado? Ok? O que eu queria colocar aqui para você, mas eu acho que vale mais uma observação nesse sentido, é de que isso aqui, que é o mais importante ali, isso aqui. Se você for fazer esse trabalho, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seu celibato temporário. Você vai precisar ficar um tempo, 10, 15 dias, sem qualquer tipo de contato,
sexual. Você vai guardar toda essa energia para fazer esse trabalho no momento que você estiver em contato com esse indivíduo no campo astral. Então, você precisa estar vigoroso, energeticamente, e você precisa estar vigoroso, em paz consigo mesmo, com a sua mente e com o seu espírito. Você vai se relacionar intimamente com essa pessoa. Você não é um ato. Imagina que você seja uma pessoa casada. Se isso é um problema para você, assista o vídeo e não volte mais para ele. Tá? É que o ato sexual, ele não precisa ser uma coisa mundana ou envolvidas com vibrações de baixíssimo tensor. Absolutamente não. Tá? O ato sexual, ele tem que ser alguma coisa santificada. Se o outro não aceita a tua presença no âmbito sexual, respeite. Não precisa ir adiante. Isso acontece. Né? Às vezes acontece com você, acontece comigo, acontece com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado. Isso acontece, então respeite. Tá? Agora, a hora que você estiver fazendo esse trabalho, comunique. Se você for casado ou for casada e tiver a dignidade de conversar sobre esse assunto em alto nível, chega para o seu companheiro, para o seu marido ou para a sua esposa e fala: escuta, essa semana eu estou trabalhando com uma determinada pessoa e eu vou precisar ficar recolhido, né? Vou ficar recolhido da minha energia sexual. Então, quem está com você sabe que você faz esse trabalho, certamente vai te respeitar. Não, beleza. Você precisa de mim para alguma coisa, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar. Tá? Então, é aquele companheiro que leva o café na cama, aquele companheiro que faz uma comidinha mais elaborada, para você, como agente magístico, estar vigoroso e inteiro para agir, para minimizar, mitigar os sintomas daquele indivíduo que está sob seus cuidados. Você sempre vai perceber, é uma via de mão dupla. Tá bom? Colapso mental. O colapso mental, ele é um processo, gente, que ele beira o âmbito da psiquiatria. Então, uma pessoa que tem um colapso mental, ele pode eventualmente estar passando por uma série de problemas. Traumas de toda a ordem, né? Traumas de efeito de um grande impacto emocional, é possível. Né? Tem também distúrbios nutricionais, problemas hormonais de toda a ordem. Enfim, o colapso mental, a pessoa deixa de ter o seu discernimento, a parte cognitiva, aquilo que tem a ver com a sua razão, com o seu pensamento, com o seu raciocínio, está 100% ou pelo menos praticamente comprometido. Então esse é um paciente que prioritariamente esse indivíduo ele precisa ter um acompanhamento psiquiátrico. Ele como vítima é um chuchu, você não precisa fazer muita coisa não. Tá? Você só vai lá e mantém esse estado mental colapsado permanentemente. Tá? Vai à noite lá, tira o cara do seu estado de repouso e esgota a sua energia vital, cria imagens mentais que o amedrontam, que o deixam mais desesperado ainda. Ele vai acordar pior do que ele dormiu. Então esse é um tipo de vítima também muito fácil de ser subjugada, porque ele está vulnerável a isso. Para essas, se por alguma razão você quer ajudar uma vítima dessa daí, você vai ter que propor para ela alguns banhos. Se ela não tiver em condições de fazer isso aí, que alguma pessoa que está cuidando dela o faça, oriente direitinho. Lá no nosso capítulo de banho, você vai ter uns banhos muito legais para oferecer para essa pessoa, para que ela fique protegida, para que ela fique amparada e não seja ela alvo do submundo astral e não seja alvo de algum agente magístico que tenha um desejo, uma vontade, algo que não é legal.
Tá combinado? Então, eu preciso chamar a atenção de você agora que dentro desse contexto, né, de pessoas que em algum momento são pessoas que apresentam características de serem paranormais, de terem o desenvolvimento de alguma atividade paranormal. Então essas pessoas, elas podem apresentar ela desenvolve a parte fenomenológica através da liberação do seu plasma. Nós comentamos ali quando falávamos sobre assombrações, fantasmas e poltergeist, eu falei um pouquinho sobre isso. Então às vezes você desperta isso na pessoa, mas às vezes você tem a pessoa que tem esse sintoma. Ele já faz isso naturalmente. Se essa pessoa não tem controle sobre isso, ela não está treinada para lidar com essa parte fenomenológica, se ela tem essa dificuldade, se ela tem essa característica, né, de produzir fenômenos químicos, enfim, odores, se ela tem a parte odores e alteração da estrutura do ambiente, né, ela pode desenvolver uma ação oxidante sobre um combustível, produzir uma pirogenia, ela pode produzir um efeito mecânico, né, a ponto de mover coisas, derrubar livros imóveis e alguma coisa nesse sentido. Tá? Então esse indivíduo ele tem uma facilidade para perceber os ataques, se ele for bem treinado. Se ele não for bem treinado, é você colocar ali qualquer dispositivo que possa colocá-lo em atividade, como se fosse um rastilho de pólvora. É uma pessoa fácil também de ser agredida e atacada no seu campo de ação. São pessoas que naturalmente, assim como aqueles que têm distúrbios psicológicos, são pessoas muito solitárias, são pessoas que não têm um convívio social ordeiro, estão sempre à margem. Então são pessoas tristes, são pessoas às vezes ressentidas, guardam algumas questões até de vidas passadas, algumas lembranças e tudo mais. Então a gente precisa ter atento se for fazer o ataque e cuidado dobrado se formos cuidar dessas pessoas. Tá? E finalmente, né, a gente tem alguns fenômenos aqui, tá? Um pouquinho mais para frente aqui, que são alguns fenômenos dentro do âmbito da paranormalidade, tá? O fenômeno térmico, tá? Um dos aspectos importantes dessa pessoa com essa atividade paranormal, ela consegue alterar a temperatura do ambiente, independente de ter ou não uma atividade eletromagnética no local. A atividade eletromagnética é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com as cargas elétricas disponíveis no ar, a ponto de produzir eventualmente uma faísca ou produzir uma modulação no campo magnético que produz interferência até em alguns equipamentos eletroeletrônicos. Tá? Então esse só para desenhar um pouco esse indivíduo. Bom, para finalizar, eu deixei umas anotações aqui no seu trabalho, né, que são aquelas entidades espirituais que estão à serventia de um agente magístico. Quem são essas entidades espirituais? Primeiro, são entidades espirituais que se parecem com o agente magístico. Se essa entidade espiritual estiver à serventia desse agente magístico, e o agente magístico gostaria, ou quer, ou deseja que esta entidade espiritual subjugue aquele indivíduo, aquela vítima, seja ela qual for, estou sempre apontando para cá porque aqui é para a rua, né? Subjugue aquela entidade, aquele indivíduo, o transforme em uma vítima. Uma das coisas que ele vai precisar saber e ter claro que esta entidade espiritual, ela está também ressonante
com aquele indivíduo. Às vezes você tem uma pessoa ótima, uma pessoa boa. Eu sempre brinco, o cara é tão bom, mas tão bacana, tão legal, que o capeta, nem o capeta não gosta dele. A capetada não se dá com ele. Então, se você for utilizar uma entidade espiritual para fazer esse serviço, vai perder seu tempo. Ele vai voltar. Pô, cheguei lá para fazer o trabalho, você me colocou, eu estou a sua serventia para fazer esse trabalho. Quando eu me conectei com aquela vítima, ela não me enxergou. E eu também não tive acesso a ela. Eu sabia da existência dela por sua conta, mas eu não a percebia, eu não a via de jeito nenhum. Então, ter uma entidade espiritual à sua serventia, esse é um dos trabalhos mais sofisticados para se fazer, né? Então, como é que eu faço um trabalho sofisticado de acesso a entidades espirituais? É ter o meu mastermind sempre em alta. Quem que você quer ter do teu lado? Eu escolho ter ao meu lado pessoas que eu gosto, pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas que de alguma maneira contribuem para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha prosperidade, para o meu progresso. Eu gosto assim, não sei você. Eu imagino que você também curte isso daí. Se por alguma razão você se parece um pouco com aquela pessoa que está ali sofrendo, não agora uma vítima sua, mas uma pessoa com quem você pode colaborar, se por alguma razão você precisar de evocar uma entidade espiritual para a sua serventia, atender aquela pessoa, vai ficar muito fácil, muito tranquilo. Um dia talvez eu conte isso para vocês, mas eu vou só fazer um pequeno desenho aqui. Nós temos uma estação de transcomunicação e ação à distância feita por um grupo de pessoas aqui, encarnados aqui na Terra. A gente coordena esse trabalho, é um trabalho bem bacana, tudo mais. Ele está sob a coordenação de um técnico em eletrônica, que é um padre aqui do Rio Grande do Sul, já desencarnou. Então ele está alocado num padrão vibracional onde ele tem um comando elétrico de dispositivos de transcomunicação. Então são as formas elementais artificiais criadas por nós para a gente fazer esse trabalho. Podemos fazer um trabalho de oração para você? Mas vamos lá, é muito comum, né? Você ouvir isso. Vou orar por você, vou fazer um trabalho de oração para você. Tá? Mas na verdade é um trabalho altamente sofisticado, de transcomunicação e ação à distância. Então, o Padre Lendel tem esse influxo vibracional, e nós contamos com um grupo de entidades espirituais que se parecem muito conosco. A gente tem uma bem legal mesmo, né? E eles faziam parte de um agrupamento aéreo que viveu durante um bom tempo, na Segunda Guerra Mundial, que viveu ali na final da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra. Eles viveram numa região, fazendo um determinado tipo de trabalho muito interessante, que, enfim, não preciso ficar discutindo sobre ele aqui, mas só para dizer para você que não são entidades espirituais de alto tensor vibratório, são entidades com os quais o grupo já está habituado a se relacionar, e essas entidades nos servem de forma muito legal, muito bacana. E é legal você ouvir receber na psicografia, porque a gente faz psicografia com pelo menos 3 e checa, tá vindo uma mensagem. Então a gente senta, escreve, o outro vem, senta, escreve, e a gente pega as 3 mensagens. Se essas mensagens forem discrepantes, a gente eventualmente aproveita uma coisa ou outra, mas quando vem uma mensagem da estação de trabalho, deste grupo, geralmente elas têm uma confluência. E aí a gente utiliza isso como elemento modulador do nosso trabalho. Por isso, quando você for usar uma entidade espiritual à sua serventia, volta lá para a aula 1, velho. Volta para a aula 1. Você tem que ter no teu mastermind espiritual entidades que se pareçam com você, que estão afinizadas contigo.
além do teu mastermind aqui no plano físico, de pessoas com quem você gosta, que você tenha liberdade, que você possa conversar com essas pessoas de forma aberta e de coração tranquilo. Tá legal? Muito bem. Eu quero deixar para você no final do seu e-book, no final desse capítulo, você tem algumas considerações a respeito de problemas advindos de ambientes com baixa frequência, abaixo de 300 Hz. Ambientes que apresentam esse tipo de perturbação. É uma perturbação mecânica do local. E essas perturbações mecânicas do local foi descoberta pelo professor Dr. Vic Tandy. Eu deixei as anotações aí no seu e-book. Então quero convidar você para fazer uma pesquisa sobre isso, fazer algumas anotações e fazer alguns comentários aqui na nossa plataforma para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Porque esse é um dos ambientes que tem esse ambiente de baixa frequência, que são atividades perturbadoras, principalmente atividade sísmica mais constante, que fica... e que produz uma ação perturbadora no cérebro das pessoas, que elas acabam vendo coisas, tendo sensações de estar vendo algum espectro, mas na verdade são imagens que se formam no cérebro por conta dessa atividade eletromagnética de baixa frequência. Então isso aí, de forma alguma, isso se configura como um processo de ataque espiritual ou de desenvolvimento paranormal ou mediúnico ou com contato. Absolutamente não. Tá? Eu deixei para o final das anotações apenas para que você tome contato com essa informação e não saia por aí falando coisas que eventualmente não tenha nenhum sentido prático. Tá combinado? Eu espero que você tenha gostado dessas nossas informações aqui. Reveja este vídeo, reveja o anterior, falando sobre a natureza, e aí mais para frente a gente vai acrescentando mais elementos para o seu bom trabalho. Nos vemos na nossa próxima aula. Que Olorum seja testemunha das suas boas ações. Que você seja sempre um agente de transformação. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.